Nós vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, o nosso Evangelho no Lar, o livro Fonte Viva, o texto número 9, Estejamos Contentes, para refletirmos um pouquinho sobre o apego às necessidades materiais que nós criamos, né? Não necessidade que nós temos, mas necessidades que nós criamos aqui na nossa vivência física, né? O Zé lembrou também ali da Beth Goulart no filme Joelma, né? Na década de 70, quando foi produzido aquele filme. Ela também era uma mocinha, uma adolescente naquela época. Vamos lá então, estejamos contentes. A gente começa com uma carta, um trecho, né? um versículo de uma carta de Paulo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. E ele lembra que, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Já chama a nossa atenção o texto para a importância que nós damos para os bens materiais, para o acúmulo dos benefícios, né, do alimento, para o acúmulo do dinheiro, de riqueza, de objetos, porque a gente aprendeu dentro dessa cultura materialista que vem se transmitindo de geração após geração. A gente praticamente sempre aprendeu a viver assim. Essa ideia, desde lá dos primórdios, quando a gente imaginava o homem com aquela dificuldade para encontrar aquilo que era necessário, né, para as suas necessidades mais básicas, o alimento, as ferramentas, as vestimentas, enfim, tudo aquilo que ele precisava. E diante dessa dificuldade ele percebeu que se ele acumulasse aquilo tudo, quanto mais fácil fosse para ele encontrar, e ele pudesse juntar tudo aquilo para diminuir os seus esforços, muito mais tranquila seria a sua vida. E aí então o tempo foi passando, o homem foi se desenvolvendo em tecnologia, em conhecimento, para facilitar a sua vida, né, melhorando ali a sua condição de moradia, a sua condição para agir, para atuar na sua vida terrena. Ele foi se desenvolvendo por um lado, mas ele continuou mantendo ainda os hábitos antigos, mesmo tendo ali uma certa facilidade para poder conseguir aquilo que ele precisava. Ele se lembrava, né, daquele inconsciente coletivo, sempre dizendo que ele sabia que quanto mais ele acumulasse, mais fácil seria a sua vida. Porém, a gente foi percebendo que o tempo foi passando, a sociedade foi crescendo, os homens começaram a conviver uns com os outros, e aí começou a se sobressair, né, ou começaram a se sobressair aqueles que tinham maior capacidade de produzir, aqueles que tinham maior facilidade para acumular. E aí começamos a perceber as diferenças sociais, onde os homens começaram a acumular riquezas. Começa com pedras, depois com metais, depois com objetos, e ele foi acumulando para facilitar a sua vida. Dessa forma, fazendo esse acúmulo, nós começamos a perceber então que o homem começou a ver o seu próprio semelhante como se fosse uma ameaça, como se fosse um adversário que estava ali para poder dilapidar o seu patrimônio, que estava ali para poder destruir tudo aquilo que ele construiu. Então os homens começaram a se estranhar, começaram a se ver como inimigos uns dos outros, e se tivesse dentro de si mesmo aquele sentimento de fraternidade, seria uma fraternidade bastante limitada, oferecendo apenas aquilo que sobrava. Então seria uma fraternidade sem sacrifício. E a gente lembra sempre que não há nada que tenha muito valor se não for feito realmente com sacrifício. O sacrifício do tempo, o sacrifício do desapego, o sacrifício de dividir, o sacrifício de repartir. Então a gente aprendeu simplesmente ainda naquele sistema da lei do mínimo esforço, sempre tentando sermos pessoas de bem, mas sem fazermos grandes esforços, sem fazermos grandes sacrifícios. Emmanuel traz para nós aqui uma reflexão em torno desse assunto,
dizendo o seguinte, que o monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências de sua fome. Aqui ele começa falando sobre, dando um exemplo, né, sobre o agricultor, que é aquele homem que produz grande quantidade de alimentos para poder vender, para poder gerar riqueza para si mesmo, e fazendo com que esse alimento seja produzido em grande quantidade, para ele, para suas necessidades mais básicas, ele precisa apenas de alguns poucos grãos comparado com aquilo que ele produziu. Mas mesmo assim ele sabe que, sendo uma necessidade básica para os outros, ele vai se beneficiar. É uma forma que ele tem de acumular riqueza. Então ele utiliza aquilo que é necessário, a lei da oferta e da procura, ele produz aquilo que é procurado e oferece aquilo para quem quiser adquirir, para quem quiser comprar. Mas para ele mesmo, para a sua necessidade mais básica, ele precisa de muito pouco. Se por acaso de uma safra, por exemplo, que ele colhesse de grãos de trigo, de soja, de arroz, milho, seja lá do que ele produzir, se ele guardasse aquilo para que ele pudesse se alimentar, uma única safra que ele produzisse seria suficiente para ele se alimentar praticamente durante toda a sua vida. Nós temos ali grandes fazendas que produzem milhares de sacas, toneladas e mais toneladas de alimento, sendo que ele precisaria de algumas colheradas por dia para poder se satisfazer. Mas ele produz, além daquilo que ele precisa, para poder gerar sua própria riqueza. Então ele produz visando a sua própria riqueza. Uma outra passagem: o proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao uso próprio. A mesma coisa, cita para nós também a questão do empresário, do industrial que produz ali instrumentos, produz objetos, produz um material que vai fazer com que a vida das pessoas se torne mais confortáveis. Mas para ele próprio, ele precisa de muito pouco. Se por acaso, como aqui no exemplo, ele produz o tecido, um pedaço de tecido já é o suficiente para ele fazer ali um belo de um guarda-roupa. Se ele produz sapatos, se ele produz ferramentas, se ele produz objetos de modo geral, ele vai produzir, utilizando a sua inteligência, a sua capacidade de gerar essas riquezas, mas sempre visando o seu conforto pessoal. Mais uma vez a gente entra na lei da oferta e da procura. E aí Emmanuel conclui esses dois raciocínios iniciais. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Aqui já essa expressão fundamentos naturais já é uma expressão que traz para nós uma profundidade de ensinamentos ou de raciocínio que merece a nossa exploração, porque a gente percebe que aqueles espíritos que reencarnam entre nós, que trazem um grande conhecimento a respeito da realidade dessa vida espiritual, percebe que o apego a esses objetos é absolutamente desnecessário, percebe que o acúmulo não vai trazer a felicidade para ninguém, vai trazer um certo conforto por aquilo que ele consegue gerar em termos de riqueza, mas para ele mesmo vai valer muito pouco em termos de satisfação pessoal. Nós temos o exemplo desses espíritos que vivem apenas com aquilo que eles necessitam. Então a gente percebe as suas moradias, que são muito humildes, as suas formas de se vestir são formas bastante comuns, sem muita preocupação com exibicionismo, com marcas, com grifes, com julgamentos exteriores, simplesmente se vestem por uma necessidade. Então esses fundamentos naturais, que também tocam a parte da alimentação, você se alimenta daquilo que é necessário. E a gente sabe que a nossa vida se torna muito mais interessante quando ela nos proporciona algum tipo de prazer. Então o prazer de nós nos alimentarmos com
com alimentos que são saborosos, alimentos que nos proporcionem ali uma certa, aquela satisfação gastronômica, né? A vestimenta da mesma forma, o conforto dos nossos ambientes. Enfim, a gente sempre busca uma vida tomada por esse prazer. Então é a forma que nós entendemos ainda a questão da felicidade. A gente lembra que quando Jesus fala para nós que a felicidade não é deste mundo, e que nós, como a gente já comentou várias vezes, confundimos a felicidade com o conforto, confunde a felicidade com momentos de prazer, de satisfação. É exatamente por isso, como a gente não consegue ainda alcançar essa plenitude espiritual, a gente volta a nossa atenção para aquilo que está à nossa volta, para aquilo que pode tocar, sensibilizar os nossos sentidos, porque nós dependemos ainda desses estímulos exteriores para poder sentir que a gente realmente está vivo. É a forma como a gente vive hoje. Para eu sentir que eu estou vivo, eu preciso sentir a vida à minha volta. A gente não tem ainda aquela consciência de perceber que a nossa existência, ela é aquilo que nós conseguimos acumular em termos de valores, acumular em termos de sentimentos, de conhecimento, apenas de nós, para nós mesmos. Então nós precisamos sempre dessas referências exteriores. A minha vida se torna muito mais feliz se eu estou rodeado daquilo que me proporciona prazer, se eu tenho condições de realizar aquilo que eu desejo. Então, se um dia eu estivesse sozinho no local, vamos supor que por acaso eu me depare numa ilha deserta, como sobrevivente de um naufrágio, e aí então eu olho à minha volta e percebo que eu não tenho shopping center, não tenho meu guarda-roupa, não tenho nada, eu começo a me sentir angustiado. Não pela solidão, mas pela falta daquilo que para mim é importante. Agora, se eu sou alguém que tem esses valores desenvolvidos e sou espiritualmente, que tem um conhecimento espiritual mais aprofundado, eu vou perceber que aquele ambiente é o ambiente ideal para que eu possa me desenvolver ainda mais em torno das minhas reflexões, do meu autoconhecimento, da minha capacidade de trabalho. Então a gente percebe duas perspectivas diferentes da mesma situação. Então, quando a gente fala sobre a nossa vida material, a gente fala de uma cultura que vem se transmitindo de geração após geração. Os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais nos ensinaram que é importante nós termos essa visão de previdência, de nós acumularmos algum tipo de riqueza para que a gente tenha uma vida tranquila. E isso é natural. Não pode ser diferente, visto que o nosso mundo hoje é um mundo que nos proporciona ainda, que nos provoca ainda muita insegurança. Segurança do desemprego, segurança da falta daquilo que nós precisamos, de nem sempre temos ao nosso alcance aquilo que nós necessitamos nesse ou naquele momento. Então o nosso mundo nos levou a agir dessa forma. Isso porque, desde os tempos mais antigos, o homem aprendeu que ele precisa tomar conta de si mesmo, e apenas daqueles que estão próximos a nós. Já as pessoas que nos são desconhecidas, elas então têm que resolver os seus próprios problemas. Nós não podemos nos preocupar com elas, sendo que nós já temos as nossas próprias preocupações. Então nós fomos aprendendo a viver de uma forma individual. Essa forma em que cada um deve cuidar de si mesmo apenas. Esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de solidariedade, de caridade, é algo que começa a se desenvolver dentro de nós, enquanto sociedade. Isso porque a gente lembra que no passado nós sempre tivemos aqueles que foram muito generosos, pessoas que demonstraram realmente a vivência da caridade no seu verdadeiro sentido, mas eram expressões individuais. Hoje, quando se fala em solidariedade, fraternidade e caridade, que são três palavras que nos direcionam, nos levam para o mesmo lugar, mas por caminhos que são diferentes, embora muito próximos, hoje começa a ser divulgado, começa a ser difundido de uma forma geral para a sociedade. Então nós vemos hoje que as pessoas têm vontade de agir dessa forma, porque elas já alcançaram esse conhecimento, já alcançaram esse entendimento. Nós já alcançamos esse entendimento de que isso realmente nos proporciona um certo tipo de prazer. Só que esse é um prazer que nós não conhecíamos até então. E é esse prazer que começa a se revelar de fato como felicidade. Porque então é a doação pessoal, é a satisfação da realização, é a demonstração do amor na sua prática. Vai com Deus, Miriam. Bom dia pessoal que chegou. Então, nós começamos hoje a aprender uma nova visão da vida. Se antes a nossa atenção era
e ainda é voltado para o mundo material e por todos os prazeres que esse mundo nos oferece, hoje nós conseguimos já perceber também que existe algo além desse mundo material. Que aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, basta apenas que nós tenhamos aquilo que possa nos facilitar a nossa existência. O resto fica em função daquilo que nós vamos fazer da nossa existência. Porque primeiro eu me preocupava em existir. Eu preciso sobreviver. E sobreviver da melhor forma possível. Quando nós saímos da fase da sobrevivência, a gente entramos na fase da vivência. Primeiro eu sobrevivia a todo custo, a minha vida dependia disso. Hoje eu me encontro num padrão em que eu posso viver. E agora que a gente pode viver, a gente fica parado, olhando um para o outro, e fica se perguntando, bom, agora que eu não preciso mais me desesperar pelas necessidades mais básicas, o que eu vou fazer da minha vida? Qual é o sentido da vida? Porque as pessoas agora se perguntam isso. Por isso hoje elas buscam a fé, elas buscam a religião, elas buscam princípios filosóficos para entender qual é o real sentido de suas vidas. Exatamente, Hermes, para poder vivê-la, porque antes a sobrevivência exigia de nós tamanho esforço que nós não tínhamos tempo para parar e pensar nisso. Hoje não, hoje nós estamos numa condição em que a gente começa a avaliar a nossa vida para tentar dar um sentido para ela. E a gente vê que o mundo todo precisa disso hoje. As pessoas buscam essa espiritualização, embora ainda de um modo muito infantil, de um modo muito equivocado, buscando interesses outros, mas todas as pessoas buscam essa espiritualização. Buscando, por exemplo, lá na frente, né, o que vai ser da minha vida lá na frente? Qual é o sentido de tudo isso que eu estou fazendo hoje? A minha vida é trabalhar para poder ganhar dinheiro? E essas perguntas, inclusive, são feitas por pessoas que têm vidas materiais bastante confortáveis. Pessoas que são bastante abastadas, elas dizem assim, eu passei a minha vida toda construindo esse patrimônio e eu não sei para quê. A pergunta é, para que isso tudo? Só para exibicionismo? Só para poder mostrar algum tipo de conforto? Eu tenho mais do que eu preciso. Mas ainda assim, essa insegurança de repartir aquilo que acumulou, exatamente por nós não termos ainda a prática da solidariedade, da vivência da fraternidade, da caridade que nós comentamos, é algo que nós ainda não conseguimos compreender, nós não agimos dessa forma com segurança. A gente age simplesmente por um esforço, por uma iniciativa, mas isso não é natural ainda para nós. Embora nós tenhamos essa tendência a nos elevarmos espiritualmente cada vez mais. O Negrão lembrou aqui, né, lembrando 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E lá no versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Né? Então esse pensamento de Paulo, que trouxe para nós, ele visava isso também. Mostrava exatamente ali o desprendimento, a capacidade de desprendimento que ele teve depois que ele teve esse conhecimento mais aprofundado sobre a vida espiritual, e a importância que ele dava em difundir isso para as pessoas também, para que elas não vivessem esse apego, porque como ele falava, quando nós estudamos sobre isso ontem, quando nós falamos sobre a ressurreição, né, ou seja, deixa o corpo de carne e assume o corpo de espírito. Então ele releva nas suas mensagens exatamente essa vida espiritual, a importância dessa vida espiritual. E sabe que nada que nós acumulamos aqui no mundo material é levado para lá. Por isso, então, a gente tem que pensar sempre, eu tenho que me desenvolver intelectualmente, eu tenho que me desenvolver moralmente, tenho que viver a minha vida material da melhor forma possível, mas sempre tendo um destino, sempre tendo ali um fim que eu possa alcançar. E esse fim trata exatamente dessa vivência espiritual. O Hermes lembrou do apelo, né, que a televisão, que a sociedade de um modo geral, através da televisão, através da mídia, acaba mostrando para nós, né, essa fábrica de ilusões que é a publicidade, que é o comércio desvairado, né, que faz com que as pessoas tenham fantasias com esses objetos, né, tentando convencê-las, porque na verdade a prática desse meio do marketing, né, é exatamente fazer com que as pessoas se convençam de que aquilo que elas possuem não é o suficiente para elas.
Se eu preciso vender um produto para você, mas você já tem esse produto, a minha função é te convencer de que aquilo que você tem não é o ideal e que existe algo melhor do que aquilo que você tem. Então fica instigando em nós essa ambição, essa ganância de querer sempre mais, sempre o melhor, sempre o conforto, mas não valorizando o verdadeiro sentido da felicidade, que independe da matéria. A matéria nos traz o conforto, nos traz a segurança, mas ela jamais vai conseguir preencher aquele sentimento que há dentro de nós, que é o sentimento da satisfação pessoal com aquilo que nós somos, com aquilo que nós conquistamos. Continua para nós aqui, Emmanuel. Por que esperas o banquete? A fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda, para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para o socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco, e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos compartilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho de cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Aí comentei com vocês que certa vez eu conversava com uma amiga sobre a questão da estabilidade material que nós alcançamos. Então, como eu falei para vocês, nós vivemos desesperadamente em função dessa estabilidade. Quando nós alcançamos a estabilidade, vem a pergunta: o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós podemos dizer que essa estabilidade é o alicerce que nós conseguimos construir, um alicerce sólido, um alicerce onde nós podemos ali pisar com confiança, sabendo que nós não teremos instabilidades. E a partir do momento em que esse alicerce está construído, a gente vai fazer o quê? Com a possibilidade de darmos passos mais fortes, mais convictos, mais sólidos. Muitas vezes nós observamos que as pessoas buscam essa tranquilidade material simplesmente para poder não ter trabalho e não ter preocupações. Mas no mundo à nossa volta, a gente lembra que essa diferença de potencial que existe entre as pessoas mostra que alguns são mais capazes do que os outros. E aqueles que são mais capazes, por receberem esse benefício, né, de gerarem esse patrimônio, de manterem também, de bem administrar esse patrimônio, são aqueles que mais têm capacidade de agir, mais têm capacidade de trabalhar, de auxiliar aqueles que têm essa dificuldade de se manter com estabilidade, exatamente porque as suas preocupações não são as preocupações primárias. São muitas vezes preocupações secundárias com respeito à vida afetiva, com relação à sua saúde pessoal, com relação aos seus relacionamentos, aos objetivos que traçou para si mesmo, mas as suas necessidades mais básicas já estão ali satisfeitas, o seu alicerce está construído. Então, na verdade, quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, nós vemos pessoas que precisam ainda de assistência para poderem construir esse alicerce. Por não terem ainda essa condição, sofrem, e sofrem muito, e comprometem suas vidas, a sua existência, porque não conseguem cumprir as suas provas, não conseguem cumprir as suas expiações, então ficam muitas vezes girando em círculos, porque não conseguem simplesmente resolver aquilo que para ele é o mais básico, é o mais necessário.
Então hoje nós temos essa convivência. A convivência, na verdade, entre todos os seres humanos tem exatamente esse objetivo, de fazer com que as pessoas auxiliem-se, cresçam através desse auxílio, cresçam espiritualmente. Porque muitas vezes a gente se pergunta assim, mas por que eu tenho obrigação, ou por que eu deveria ter obrigação de ajudar aquelas pessoas que não conseguiram alcançar aquilo que eu alcancei? Na verdade, não é o fato de você dividir materialmente aquilo que você conquistou. Na verdade, é o fato de você perceber que existe alguém que está sofrendo, perceber que existe alguém que está passando necessidade. A gente vê que esse tema ele acaba sendo assim um tanto quanto superficial, falado dessa forma, né? Porque a gente vê assim que eu ajudo como eu posso, eu faço aquilo que é possível para mim, mas infelizmente eu não posso fazer mais do que eu faço. As necessidades do mundo são muito maiores daquilo que eu posso fazer e tudo mais. Mas quando a gente estuda uma doutrina como a nossa, que fala sobre elevação espiritual, que fala sobre transformação moral, a gente jamais vai conseguir alcançar isso que a gente deseja sem essa transformação íntima. Jamais. Nós nunca conseguiremos nos transformar em alguém de elevado nível moral se nós não conseguirmos transformar esses valores dentro de nós. E não há outra forma de transformar esses valores se nós não praticarmos isso no nosso dia a dia através dessas oportunidades que a convivência nos oferece. Porque enquanto nós pensamos assim, nós chegamos até a falar isso essa semana, ou na semana passada que nós falamos de um outro tema, que foi o tema Obreiros Atentos. Vocês lembram que na sexta-feira passada nós comentamos sobre isso, que nós criamos na nossa mente um perfil do homem ideal, do ser humano ideal. É aquele homem bondoso, é aquele homem generoso, é aquele homem capaz de realizar sem fazer julgamentos, sem preconceitos. Tudo aquilo que a nossa sociedade hoje pratica, esse homem que nós desejamos alcançar, o homem de bem, conforme nós temos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, traz ali valores, traz ali comportamentos que todos nós invejamos, que todos nós almejamos também. Eu gostaria de ser daquela forma. Quando a gente vê na televisão alguém que se destaca por um ato de generosidade, aliás, dentro do meio espírita, dentro do meio cristão, verdadeiramente cristão, nós temos ali os mais variados exemplos, né? Homens, mulheres, jovens, crianças que têm atitudes que nós muitas vezes temos vontade de aplaudir, né? Parabéns por aquilo que eles fizeram. E aí então a gente começa a se perguntar, né? Por que eu não sou daquele jeito? Por que eu também não posso ser daquele jeito? E fazemos ali as nossas comparações, fazemos ali os nossos questionamentos íntimos e tudo mais. Mas nós observamos nessas pessoas, nesses modelos, aquilo que nós desejamos alcançar. Porque se não for através dessa transformação íntima, a gente não vai conseguir. Então quando nós lemos na literatura espírita os ensinamentos que os espíritos nos trazem sobre essa elevação espiritual, sobre essa felicidade que nós alcançaremos através, né, dessa mudança de comportamento, então nós desejamos alcançar o objetivo, mas não nos esforçamos para poder fazer com que isso aconteça. Então quando se fala sobre caridade, quando se fala sobre o amor ao próximo, quando se fala sobre solidariedade, esse tema ele é sempre falado como se fosse na terceira pessoa, né, do plural ou do singular, porque ele tem que fazer, porque eles precisam fazer. Então, mas nós nunca nos perguntamos, né, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Exatamente porque nós temos essa consciência. A gente sabe que não existe nada que possa ser feito sem ter o sentido da solidariedade, da fraternidade, da caridade, que possa nos fazer alcançar essa transformação que nós desejamos. Porque do contrário, se nós não pensarmos assim, eu abracei uma doutrina como essa, exatamente porque eu quero ser uma pessoa diferente. Ela me mostrou um caminho, ela me mostrou uma forma de viver que vai fazer com que eu consiga alcançar essa paz interior, consiga encontrar esse contentamento de viver dessa forma, segundo o modelo que foi passado para todos nós. Jesus, na sua época, já passou para nós através dos seus exemplos, daquilo que nós entendemos como ensinamentos cristãos. Ele mostrou para nós aquilo que nós desejamos ser. Se nós somos seguidores
de um espírito que nos ensina a viver dessa forma, significa que nós desejamos ser assim também. Só que se nós observarmos os princípios da doutrina que nós abraçamos apenas como palavras bonitas, como frases bem construídas, como ideias que nos sensibilizam, nós continuaremos ainda na superficialidade. Porque se nós não colocarmos isso em prática na nossa vida, se nós não começarmos a olhar o mundo de um modo diferente e começarmos de fato a fazer sacrifícios para que esses princípios que nós abraçamos se transformem em atitudes, se transformem em ação, nós continuaremos apenas aqueles que têm afinidade com os ensinamentos, apenas aqueles que são simpáticos à doutrina. A maioria de nós, infelizmente, se coloca apenas como simpatizantes da doutrina. É muito bonito a gente falar sobre esses assuntos, é muito bonito a gente refletir sobre todos eles, mas isso é muito improdutivo se nós não transformarmos isso numa regra de conduta de fato, numa filosofia de vida. Essa expressão filosofia de vida, ela é bastante falada no nosso mundo hoje, que significa assim: eu estabeleci princípios e metas e vou viver em função deles. Basta a gente pensar, por exemplo, quando na nossa juventude, ou na juventude da maioria das pessoas, traça objetivos na vida. Então eu desejo, por exemplo, pensando na vida universitária, eu pretendo, quando eu crescer, exercer tal profissão. E para isso eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer aquele curso, eu vou ter que passar naquele vestibular, vou ter que passar por todos os sacrifícios daqueles anos dedicados exclusivamente àquele estudo, ou compartilhado de uma forma mais sacrificante, mas ao final eu vou me tornar aquilo que eu desejo. Então nós estabelecemos caminhos, estabelecemos metas para aquilo que nós desejamos alcançar, para aquilo que pode ser alcançado a curto prazo, que são essas pequenas realizações. Já no nosso caso, quando temos uma visão voltada para nós, para o nosso crescimento espiritual, nós já vemos uma trajetória muito mais comprida, muito mais longa. Mas mesmo assim nós percebemos que nós temos que estabelecer também metas a serem alcançadas. Então eu posso não ter o vestibular nos moldes tradicionais, mas eu terei provas de caráter que eu vou ter que vivenciar. Eu vou ter que mudar os meus hábitos de estudos para poder organizar ali a minha preparação para aquele curso que eu estou realizando, mas para a minha vida pessoal eu também vou ter que fazer sacrifícios para poder agir de uma forma diferente daquela que eu agia, para que tudo aquilo que eu realmente estabeleci como meta fosse alcançado e que esses princípios fossem exercidos. Do contrário, meus amigos, nós encontramos nas casas espíritas trabalhadores das casas espíritas, estudantes como nós dos princípios espíritas, que somos apenas simpatizantes dessa doutrina, porque ela ainda não foi absorvida como uma filosofia de fato. Nós olhamos alguns daqueles que são grandes destaques no nosso meio, que foram grandes médiums, não pela mediunidade, não pela habilidade que ele tem, mas pelo sacrifício que ele foi capaz de fazer para poder colocar em prática para poder utilizar essa ferramenta para poder auxiliar aqueles que precisavam. Então nós vemos aqueles que se sacrificaram para o exercício da mediunidade, para as práticas sociais, para as realizações, e então nós idolatramos essas pessoas. Poxa vida, que bacana, aquela pessoa conseguiu construir aquele orfanato para acolher aquelas crianças. E ele é espírita, poxa vida, aí a gente se sente orgulhoso. Só que o detalhe é que a gente se sente feliz passando o chapéu dos outros. Porque ele conseguiu alcançar aquilo, não nós conseguimos alcançar. Porque na verdade nós temos ainda esse pensamento corporativista de que a gente se realiza naqueles que se destacam. Só que o espiritismo não é uma religião nesses moldes tradicionais, fazendo com que a gente simplesmente crie uma instituição fortalecida para poder combater as demais. O espiritismo é uma filosofia que age de modo silencioso. O espiritismo não precisa se exibir pelas suas instituições. Ele precisa ser demonstrado silenciosamente na transformação individual de cada coração. Então, na verdade, não adianta nós pensarmos da idolatria. Não porque aquele santo era muito santo, né? De fato, né?
Porque tem santo que não é tão santo assim, né? Ele foi canonizado, mas não significa que ele é santo. Então, aquele santo realmente tem uma atitude de santidade. Aquele espírito, aquele médium se destacou porque realmente ele realizou grandes obras. Nós nos orgulhamos, por exemplo, de ter no nosso time Chico Xavier, de termos Divaldo Franco, de termos Bezerra de Menezes. Então a gente vai assim, como se fosse naquela época de brincadeira de fazer, né? Assim, na época em que a gente fazia os nossos times de brincadeira, né? Quando fazíamos ali as nossas equipes para disputar um jogo de futebol, uma brincadeira de rua, aquela coisa toda, né? Então a gente sempre escolhe aqueles que são os melhores, que são os mais fortes, para fortalecer a nossa equipe. E nós espíritas pensamos assim, que nós formamos uma grande equipe e que temos grandes potências que vão fazer com que o nosso time ganhe. Só que na verdade não é assim que funciona. O Espiritismo, por ser uma filosofia silenciosa, pessoal, introspectiva, ela vai servir para a nossa transformação pessoal, independente daquilo que o mundo pensa a respeito dela. Nós não estamos aqui para defender o Espiritismo, nós estamos aqui para viver aquilo que ele está ensinando. A gente está muito preocupado em fazer divulgação do Espiritismo, só que a gente sabe que a melhor divulgação do Espiritismo, a melhor forma de divulgar é através do exemplo. É através da atitude. Aí sim, seremos reconhecidos por muito nos amarmos, já disse Jesus numa passagem dos Evangelhos. Então, na verdade, assim, é esse amor incondicional que começa a se desenvolver em nós, que precisa ser revisto. Então, estejamos contentes com aquilo que nós temos. Não alimentemos a ambição, não alimentemos a ganância, não alimentemos a competitividade entre as pessoas. Pois eu sempre ficava no gol, Rebelo, sabe por quê, né? Quando a gente é perna de pau, a gente fica no gol, né? Então não tem jeito. Ou você fica pro próximo time, é sempre assim. Então, nesse caso, mas o fato é assim, ó, se o craque está no nosso time, mesmo que a gente fique no gol por ser um perna de pau, a gente já está feliz, porque o nosso atacante é o melhor que tem. Só que na verdade é assim, eu não tenho que me preocupar com aquilo que o atacante vai fazer. Eu tenho que me preocupar em defender a minha meta da melhor forma. Então, isso que nós temos que pensar, meus amigos, a respeito da forma como nós analisamos, como nós vivemos esses princípios doutrinários. Que nós não sejamos apenas simpatizantes da doutrina, que nós apenas não achemos a doutrina espírita como o consolador prometido, a grande revelação, a verdade do mundo espiritual. Isso tudo para nós é discurso para convencer aqueles que não entenderam ainda. Fora isso, se nós não absorvermos aquilo que ela vem transmitir de fato para nós, isso tudo vai ser desperdiçado, vai ser inútil. Então, entendamos dessa forma, olhemos à nossa volta o tipo de vida que nós temos, aquilo que nós estamos ignorando de importância, das oportunidades que a vida nos oferece, aquilo que nós estamos deixando passar aos nossos olhos, à nossa vista. Pararmos de tropeçar nas pessoas com essa indiferença que ainda é característica de todos nós, ainda que vivemos aqui no nosso mundo. Essa indiferença, esse egoísmo que ainda faz parte da nossa natureza. Esses princípios doutrinários vieram exatamente para que nós possamos neutralizar esses elementos ainda negativos da nossa personalidade, para que a gente possa fazer florescer aquilo que tem de positivo, mas que se encontra ainda adormecido. Eu acho que de um modo geral, Hermes, a gente fala assim, no mundo de provas e expiações, o egoísmo é algo ainda muito presente. A gente só observa, na verdade, graus diferentes de egoísmo. Só para a gente pensar, por exemplo, quando se fala, a gente fica pensando assim, eu gosto muito de falar do Chico porque ele representa para nós assim um homem que se sacrificou realmente em benefício dessa tarefa. A gente pensa assim, Chico Xavier era egoísta? Aí a gente vai dizer, não, ele era um homem muito generoso, aquela coisa toda. Por que Emmanuel estava o tempo todo puxando a orelha dele? Para de chorar. Para de ficar com essa frescura, de ficar reclamando de tudo. É um grau de egoísmo que nós ainda não conseguimos. Quem dera se todos nós fôssemos egoístas como ele foi, né? Mas é um grau de egoísmo que está ainda muito, já está assim, digamos, muito acima daquilo que nós vivemos hoje.
Então, quer dizer, reclamava das dificuldades que ele enfrentava, e é muito natural. Se ele reclamava, imagina se a gente estivesse lá. Né? Então, reclamava das dificuldades, reclamava da incompreensão, reclamava das suas dores. Ele estava o tempo todo reclamando de detalhes da sua vida pessoal que nós só conhecemos através de literatura, e estava o tempo todo ali Emmanuel e os espíritos ou dando força para ele não desistir, ou puxando a orelha dele com severidade, como era o caso do Emmanuel. Mas nesse caso, então nós pensamos assim que o egoísmo existe no nosso mundo nos mais variados graus. Se a gente se encontra num grau muito baixo, a gente tem que trabalhar para poder fazer com que, num grau muito alto de egoísmo, né, a gente tem que trabalhar para poder reduzir cada vez mais. Mas isso só vai acontecer através da vivência real daquilo que a gente tem hoje. Porque do contrário, mais uma vez, nós seremos apenas simpatizantes. Nós seremos apenas aqueles que falam de espiritismo, mas que não vivenciam o espiritismo. Porque falar é muito fácil. Todos os dias a gente vem aqui fazendo discurso, mas a pergunta é, esse discurso que a gente faz aqui todo dia, esses comentários que a gente coloca, essas frases bonitas que a gente acompanha, os livros que a gente leu, isso muda alguma coisa na nossa vida real? Então, meus amigos, está aqui. Essa é a mensagem para a gente poder fechar o nosso estudo de hoje. Estejamos contentes com aquilo que a gente tem. E quanto mais estabilidade a gente consegue alcançar, mais fácil fica da gente transformar a nossa vida. Porque as preocupações primárias que a gente poderia ter, nós já não temos mais. Nós já conseguimos equilibrar a nossa vida material e agora é hora de começar a trabalhar a nossa vida moral. Para aqueles que não têm ainda a vida material adequada, não adianta. Ontem eu fiz um comentário no Facebook, não sei se vocês chegaram a ver. Às vezes eu estou ouvindo uma música assim, fazendo um trabalho e tem uma frase de impacto, ou uma estrofe de impacto, e eu gosto de pegar e passar para compartilhar com vocês, assim como eu faço lá no Facebook, assim como eu faço aqui, eu gosto de fazer lá também. E aí ontem eu estava dizendo uma frase que dizia assim que numa música da década de 80, né, um cantor chamado Zero, e cantava com o Paulo Ricardo, ele dizia assim na primeira estrofe da música, né, há muito tempo eu ouvi dizer que um homem vinha para nos mostrar que todo mundo é bom e que ninguém é tão ruim. Isso mostra o quê? Que essas pessoas que nós vemos hoje cometendo esses crimes, essas pessoas hoje que se destacam negativamente na nossa sociedade, são aquelas que não conseguiram ainda construir os seus alicerces. São aquelas que estão brigando ainda pela sua sobrevivência. E a gente sabe que um animal ferido, um animal acuado, ele se torna agressivo. Então na cabeça dele ele precisa reagir de uma forma agressiva para poder sobreviver. Nós, por termos já construído esse nosso alicerce, ainda que não seja sólido como nós gostaríamos, mas já é um alicerce onde nós podemos nos apoiar, nos dá a oportunidade de deixarmos essas necessidades primárias num plano menor, porque nós já conseguimos alcançar, e agora temos a oportunidade de trabalhar aquilo que esses irmãos ainda nessa fase inferior não conseguem alcançar. Então não adianta a gente fazer uma crítica dizendo assim, essas pessoas deveriam desaparecer do mundo porque essas pessoas destroem isso. A gente liga a televisão e vê pessoas queimando ônibus, vê pessoas cometendo crimes, utilizando drogas. Eles não têm alicerce, a vida deles depende disso ainda, depende desse tipo de comportamento. Porque do contrário eles serão simplesmente sugados por esse redemoinho do egoísmo da sociedade. Nós conseguimos estabelecer o nosso alicerce. Temos conhecimento suficiente para podermos estabelecer metas para aquilo que nós podemos alcançar. Então que utilizemos a nossa doutrina não como um quadro na parede para poder ficar exibindo, por uma questão de status, aquilo que nós gostaríamos de ser, mas que a gente haja silenciosamente, demonstrando essa transformação na prática e no nosso dia a dia. Fundamental para nós entendermos a utilidade, entendemos para que serve a doutrina espírita. Ela não é uma religião que a gente tenha que seguir. Na verdade, ela é uma filosofia que nós devemos absorver. E aí sim, a gente vai conseguir sentir essa transformação em nós mesmos e também ajudar na transformação do nosso mundo. Fechando por aqui então, meus amigos, o nosso estudo de hoje. A gente conclui esse nosso trabalho
Lembrando que na semana que vem nós não teremos estudos, que eu estou nesse processo de mudança de residência, e aí eu vou depender também da instalação de conexão, aquela coisa toda, e eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Então, eu acredito que lá para quinta ou sexta-feira eu devo estar no ar de novo, né? Mas até lá, enquanto isso, vocês vão, né, aproveitando os estudos, aproveitando todo o material que a gente deixou para todo mundo. Tá? Bom, eu vou passar para a nossa amiga Beth, que vai fazer um encerramento para nós, e depois eu volto, porque a gente vai ter o nosso tema livre até as 10h30. Né? Lembrando que toda sexta-feira, quando acaba o nosso